Liturgia diária, São Pio de Pietrelcina, presbítero, memória sábado 23 de setembro de 2023. Oração do dia. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de São Pio de Pietrelcina, a quem destes perseverar na imitação do Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo capítulo 1 versículos do 13 ao 16. Caríssimo, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório 99. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus. Ele mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graças, seu nome bendizei. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 8 versículos do 4 ao 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos, e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam, e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas, depois, vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz, por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra, e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da liturgia diária dia 23 de setembro de 2023. Esta breve linha é, em certo sentido, um resumo da parábola do semeador. Esta parábola nos apresenta 4 maneiras diferentes pelas quais a palavra de Deus é recebida. A semente que é plantada é a palavra de Deus. As 4 diferentes categorias de pessoas são comparadas a sementes lançadas num caminho, em terreno pedregoso, entre espinhos e em terra boa. Jesus explica que a semente lançada no caminho são aqueles que ouviram, mas vem o diabo e tira a palavra dos seus corações. A semente lançada em terreno pedregoso são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, eles acreditam apenas por um tempo e caem na hora da tentação. A semente lançada entre espinhos são aqueles que ouviram a palavra e a receberam, mas com o tempo são sufocados pelas ansiedades, riquezas e prazeres da vida, e não conseguem produzir frutos maduros.
Finalmente, aqueles que são como o solo rico são aqueles que ouviram a palavra e a abraçam com um coração generoso e bom, e dão frutos com perseverança. Ao olhar para essas categorias de pessoas, onde você se enquadra? Muito provavelmente, para aqueles que oram diariamente e tentam seguir o nosso Senhor, uma das duas últimas categorias é onde eles se enquadram. Observe que para aqueles que são como a semente lançada nos espinhos e os semeados em solo rico, o fruto nasce da palavra de Deus. Por outras palavras, as suas vidas mudam e eles fazem a diferença no mundo por causa da santa palavra de Deus e da presença nas suas vidas. A diferença, porém, é que aqueles que lutam contra as ansiedades, as riquezas e os prazeres da vida não conseguirão produzir frutos maduros. Este é um bom ensinamento para os cristãos fiéis ponderarem. Quando você olha para a sua vida, que tipo de fruto você vê? O fruto de que fala nosso Senhor pode ser identificado com os frutos do Espírito: caridade, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, paciência, mansidão, fé, modéstia, autocontrole e castidade. Portanto, se você quiser discernir se você é mais parecido com alguém que dá frutos maduros ou com frutos imaturos, observe cuidadosamente essas qualidades sagradas. Quão maduros são cada um desses frutos do Espírito vivos em sua vida? Eles fazem um maravilhoso exame de consciência para quem busca ir mais fundo do que apenas os 10 mandamentos ou os 7 pecados capitais. Se esses bons frutos nascerem da sua vida de uma forma verdadeiramente madura, você deverá ser capaz de ver como eles afetam os outros através de você. Por exemplo, como a sua bondade, paciência, fé e autocontrole ajudaram outras pessoas na caminhada cristã. Reflita hoje sobre os frutos do Espírito. Revise-os cuidadosamente em espírito de oração ao examinar sua própria vida. Onde você os vir em abundância, alegre-se e agradeça, e trabalhe para promover seu crescimento. Onde você perceber que eles estão faltando, regozije-se também com essa experiência e considere a razão pela qual eles estão faltando. Existem ansiedades mundanas, desejos de riquezas ou prazeres que impedem o seu crescimento? Procure ser esse solo verdadeiramente rico, e nosso Senhor certamente produzirá muitos frutos bons em você e através de você. São Pio de Pietrelcina, memória. Este muito digno seguidor de São Francisco de Assis nasceu em 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, na Arquidiocese de Benevento, filho de Grazil Forgione e Maria Josepa de Nunzio. Ele foi batizado no dia seguinte com o nome de Francesco Forgione. Aos 12 anos recebeu o sacramento da confirmação e da primeira comunhão. Aos 16 anos, no dia 6 de janeiro de 1903, entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos de Morcone, onde no dia 22 do mesmo mês assumiu o hábito franciscano e foi chamado de Frei Pio. No final do ano do noviciado emitiu os votos simples e, a 27 de janeiro de 1907, os votos solenes. Depois da ordenação sacerdotal, recebida a 10 de agosto de 1910 em Benevento, permaneceu na família até 1916 por motivos de saúde. Em setembro do mesmo ano foi enviado para o convento de San Giovanni Rotondo, onde permaneceu até sua morte. Iluminado pelo amor de Deus e pelo amor ao próximo, Padre Pio viveu a sua vocação à plenitude de contribuir para a redenção do homem, segundo a missão especial que caracterizou toda a sua vida e que desempenhou através da direção espiritual dos fiéis, pela reconciliação sacramental dos penitentes e pela celebração da Eucaristia. O momento culminante de sua atividade apostólica foi aquele em que celebrou a Santa Missa. Os fiéis que dela participaram perceberam o ápice e a plenitude de sua espiritualidade. No plano da caridade social, trabalhou para aliviar a dor e a miséria de muitas famílias, principalmente com a fundação da Casa Solievo della Sofferenza, inaugurada em 5 de maio de 1956. Para o Padre Pio, fé era vida, ele queria tudo e tudo fazia à luz da fé. Ele estava assiduamente orando. Passou o dia e a maior parte da noite conversando com Deus e disse: nos livros buscamos a Deus, na oração o encontramos. A oração é a chave que abre o coração de Deus. A fé sempre o levou a aceitar a misteriosa vontade de Deus. Ele sempre estava imerso em realidades sobrenaturais. Ele não era apenas um homem de esperança e total confiança em Deus, mas infundia essas virtudes em todos os que se aproximavam dele, com palavras e exemplo. O amor de Deus o encheu, satisfazendo todas as suas expectativas. A caridade era o princípio inspirador de sua época, amar a Deus e ser amado por Deus. A sua preocupação particular, crescer e fazer crescer na caridade.
Expressou a máxima caridade para com o próximo, acolhendo, durante mais de 50 anos, muitas pessoas que se aglomeraram no seu ministério e confessionário, para o seu conselho e conforto. Foi quase um cerco, procuravam-no na igreja, na sacristia, no convento. E ele se entregou a todos, reavivando a fé, distribuindo graça, trazendo luz. Mas sobretudo nos pobres, sofredores e enfermos, viu a imagem de Cristo e se entregou especialmente por eles. Ele exerceu a virtude da prudência de maneira exemplar, atuou e aconselhou à luz de Deus. Seu interesse era a glória de Deus e o bem das almas. Ele tratou a todos com justiça, lealdade e grande respeito. A virtude da fortaleza brilhou nele. Ele logo entendeu que seu caminho seria o da cruz e imediatamente o aceitou com coragem e por amor. Ele experimentou os sofrimentos da alma por muitos anos. Durante anos, ele suportou as dores de suas feridas com admirável serenidade. Quando teve que se submeter a investigações e restrições em seu serviço sacerdotal, tudo aceitou com profunda humildade e resignação. Diante de acusações injustificadas e calúnias, ele sempre se calou, confiando no julgamento de Deus, de seus superiores diretos e de sua própria consciência. Costumava usar a mortificação para atingir a virtude da temperança, de acordo com o estilo franciscano. Ele era temperante na mentalidade e no modo de vida. Consciente dos compromissos assumidos com a vida consagrada, observou com generosidade os votos professados. Ele obedecia em tudo às ordens de seus superiores, mesmo quando eram pesadas. Sua obediência era sobrenatural em intenção, universal em extensão e integral em execução. Ele exerceu o espírito de pobreza com total desapego de si mesmo, dos bens terrenos, confortos e honras. Ele gostava muito da virtude da castidade. Seu comportamento era modesto em todos os lugares e com todos. Ele se considerava sinceramente inútil, indigno dos dons de Deus, cheio de miséria e ao mesmo tempo de graças divinas. Em meio a tanta admiração do mundo, ele repetiu: "Eu só quero ser um pobre frade que reza." Sua saúde, desde a juventude, não foi muito próspera e, especialmente nos últimos anos de sua vida, piorou rapidamente. A irmã morte o pegou preparado e sereno em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos. Seu funeral foi caracterizado por uma multidão de pessoas completamente extraordinária. Sob o pontificado do Papa São João Paulo II, foi beatificado no dia 2 de maio de 1999 e canonizado a 16 de junho de 2002. Fonte: Causes Anti-VA. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós.